Boa noite aos telespectadores aqui da TV Floripa, canal 4 da NET, e aos internautas que nos acompanham pelo site www.tvfloripa.org.br. Meu nome é Matheus Felipe de Castro e estou aqui apresentando mais um programa Justiça com vocês nesta noite. E na semana passada nós abordamos aqui um tema muito interessante, preocupante e relevante para a sociedade brasileira, que foi a questão do racismo. E a partir daquele programa surgiram muitas críticas, muitos questionamentos, muitas abordagens a respeito dessa importante temática. Naquela oportunidade, acabamos realizando uma abordagem mais social ou sociológica a respeito do tema, mas surgiram perguntas a respeito da legislação brasileira sobre esse tema, que é o que nós queremos aqui hoje abordar com você, telespectador. E a nossa primeira pergunta da nossa noite vem lá do André, da Agronômica. Ele pergunta o seguinte: preconceito racial no Brasil é crime? Como funciona? Olha, André, sem dúvida, preconceito racial no Brasil é um crime previsto em nossa legislação. Está previsto na Lei 7.716 de 1989. Essa lei, ela define crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, ampla assim. Como nós sabemos, a respeito da raça, a genética já demonstrou que não existem raças, mas apenas uma única espécie humana. O que existe é o racismo como atitude cultural de discriminação do outro em razão de diferenças pontuais. Cor. A cor da pele em nada altera os aspectos da inteligência ou da emotividade humana. Tem sido, inclusive, uma das formas de manifestação do racismo. A cor da pele é apenas a aparência das coisas, não atingindo a essência humana. Etnia. Uma etnia ou um grupo étnico é uma comunidade humana definida por afinidades linguísticas e culturais. Essas comunidades geralmente reivindicam para si uma estrutura social, política, econômica e cultural. Então, esses são os elementos com os quais trabalha a nossa lei, não apenas a questão da raça ou da cor. Nós temos aqui muito presente a questão do afrodescendente, mas a nossa lei ela é bastante ampla no sentido de abarcar todos esses elementos. Também a religião aqui está prevista, como afinidade ou aderência a uma concepção do divino muito particular, e também a procedência nacional, que é conhecida por todos por xenofobia. Todas são formas criminalizadas pela lei nacional se alguém cometer um atentado a essas livres manifestações da existência humana. Outra pergunta que nos é feita pelo Rodrigo, lá de Canasvieiras. Ele pergunta o seguinte: constitui racismo uma pessoa ser impedida de assumir um emprego público por motivos raciais? Olha, Rodrigo, sem dúvida constitui crime de racismo. Isso está previsto na legislação brasileira, na lei que acabo de mencionar. Veja o que diz a lei. Artigo 3º. Impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo da administração direta ou indireta, bem como das concessionárias de serviços públicos. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, obstar a promoção funcional. Isso é um crime e está prevista a pena de reclusão, inclusive, de 2 a 5 anos para essa modalidade. Portanto, configura, sim, o delito que você pergunta. O Lucas do Centro acaba fazendo uma pergunta semelhante, mas que também é importante para que nós possamos compreender como funciona a questão da discriminação racial nas relações de trabalho, nas relações de emprego. Ele pergunta: constitui racismo uma pessoa ser impedida de assumir um emprego por motivos raciais? Aqui nós não estamos mais nos referindo, Lucas, à questão do emprego público, mas do emprego privado, do emprego particular. E, sem dúvida, a lei antirracismo também prevê isto como uma modalidade criminosa. Veja, o artigo 4º diz: negar ou obstar emprego em empresa privada.
Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça ou de cor, ou práticas resultantes do preconceito de descendência ou origem nacional ou étnica, inciso 1º, deixar de conceder os equipamentos necessários ao empregado em igualdade de condições com os demais trabalhadores, impedir a ascensão funcional do empregado ou obstar outra forma de benefício profissional, proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no ambiente de trabalho, especialmente quanto ao salário. Parágrafo 2º. Ficará sujeito às penas de multa e prestação de serviços à comunidade, incluindo atividades de promoção da igualdade racial, quem, em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia para emprego cuja atividade não justifique essa exigência. Portanto, isso está absolutamente regulamentado pela nossa lei, que prevê reclusão de 2 a 5 anos contra essas atitudes discriminatórias do cidadão e da cidadã brasileiras. Outra pergunta que nos é feita, e muito importante inclusive, ela é realizada pela Marta e vem lá do Estreito. Ela pergunta: quais são as formas de racismo previstas na lei? Uma pergunta mais genérica, não é, Marta? Mas nós podemos sim resumir. Além das formas de discriminação no trabalho, público ou privado, que nós acabamos de mencionar aqui, existem outras formas que estão previstas na legislação. Marta, eu poderia exemplificativamente te falar a respeito de algumas delas. Veja, o artigo 5º da nossa lei, ele diz recusar ou impedir acesso ao estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador em razão de uma questão racial. Pena de reclusão de 1 a 3 anos, Marta. Veja outro tipo de discriminação. Recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau em razão dos elementos que a lei menciona. Uma atitude bastante gravosa e que pode trazer consequências psicológicas para o futuro cidadão que, nesse momento, sofre esse tipo de discriminação. Outro tipo de discriminação, Marta: impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem ou qualquer estabelecimento similar é crime, pena de reclusão de 3 a 5 anos. Impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares, confeitarias ou locais semelhantes abertos ao público. Crime também, Marta, previsto com reclusão de 1 a 3 anos. Outro crime: impedir o acesso ou recusar atendimento em estabelecimentos esportivos, casas de diversões ou clubes sociais abertos ao público e impedir o acesso ou recusar atendimento em salões de cabeleireiros, barbearias, termas ou casas de massagem ou estabelecimentos com a mesma finalidade, reclusão de 1 a 3 anos para essas duas condutas. Nós podemos citar várias outras aqui, tá, Marta? Estou simplesmente te exemplificando. Por exemplo, impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais e elevadores ou escada de acesso aos mesmos. Impedir o acesso ou uso de transportes públicos como aviões, navios, barcos, ônibus, trem ou metrô ou qualquer outro meio de transporte concedido. Tudo isso é crime, tudo isso é absolutamente ilegal perante a legislação brasileira. Outro tipo bastante interessante: impedir ou obstar o acesso de alguém ao serviço em qualquer ramo das Forças Armadas. E impedir ou obstar, por qualquer meio ou forma, o casamento ou convivência familiar e social em virtude de questões raciais. Tudo isso está previsto na nossa legislação como atividades discriminatórias passíveis de pena de cadeia, pena criminal ao infrator da norma. Outra pergunta que nos é feita, e é uma pergunta bastante interessante, não faz muito parte da nossa realidade brasileira, mas inclusive pode vir a acontecer, é uma pergunta feita pelo Sérgio, do Santa Mônica. Ele nos pergunta o seguinte: utilizar a suástica é livre manifestação do pensamento? Essa pergunta, Sérgio, é muito interessante. Embora o Brasil não tenha convivido de forma mais aprofundada com o fenômeno do nazismo, nós tivemos aqui um forte movimento integralista. E nós bem sabemos que em algumas cidades brasileiras ainda aparecem grupos neonazistas, que acabam apregoando o ódio racial contra qualquer pessoa que não se comporte ou que não tenha características arianas.
Veja, a própria lei que nós estamos mencionando, a lei de racismo, ela prevê praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Isso no caput. E lá no parágrafo 1º existe a seguinte menção: fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Para a atividade prevista no caput, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Para esta que eu acabo de mencionar, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Portanto, veja, tanto a incitação ao crime, a apologia de crime ou a utilização desses símbolos da suástica, que é um típico caso de um símbolo do nazismo, estão previstos na legislação brasileira e são passíveis de pena criminal. Está proibido, não pode. O incitamento racial no Brasil é um crime bastante gravoso. Outra questão muito importante de ser ressaltada nesse momento é a questão da diferença entre a liberdade de manifestação do pensamento e o discurso do ódio, já que nós tocamos nesse assunto. Toda manifestação do pensamento é uma forma de um direito individual que pode ser exercido pelo cidadão. Mas nós nunca podemos confundir aquilo que é livre manifestação do pensamento com o que acaba configurando o discurso do ódio, que é o incitamento à raiva, é o incitamento ao crime, o incitamento à violência, o incitamento à segregação racial, à separação das pessoas e a toda forma de ato que possa configurar uma violência tanto física quanto moral. E isso nós não podemos aceitar e não está previsto na legislação brasileira como formas de liberdade de manifestação do pensamento. Nós somos uma sociedade plural, somos uma sociedade miscigenada e precisamos cada vez mais aprender a conviver com as diferenças raciais, sob pena de acabarmos caindo num regime de ampla violência, como aconteceu nos Estados Unidos no passado e também na África do Sul em passado recente. Nós não podemos realizar qualquer tipo de atividade que caia nesse tipo de terrorismo social. Nosso programa vai chegando ao seu fim. E eu quero aqui sempre estar realizando um debate muito amplo e aberto com a comunidade. O tema do racismo, o tema da liberdade sexual e tantos outros que nós trazemos aqui para debater com a sociedade de Florianópolis. São temas que abordam os direitos fundamentais do cidadão, as relações políticas, as relações econômicas e as relações sociais de uma forma em geral. Eu quero debater com você, cidadão. Quero debater com você, cidadã. Mande o seu e-mail para o meu e-mail pessoal que está aparecendo aí no rodapé do seu televisor. mateus.tvfloripa@gmail.com. Nele você poderá fazer críticas, fazer sugestões e indicar novas temáticas para debates amplos aqui no nosso programa. Eu espero o seu contato, eu espero o seu e-mail para que nós possamos sempre aqui estar apresentando o nosso programa Justiça. Até semana que vem, até o nosso próximo programa e até lá. Obrigado.